está desencadeada a gravação correspondente à discussão. Senhora Iniciamos, professora Filomena. muito obrigada. Iniciamos agora, abrimos ao público para colocarem questões, mas permitam-me que lance um desafio ao nosso colega Luís Adriano, tendo sido ele o motor desta iniciativa e para os que não sabem, esta iniciativa, este espaço SPE Fora da Caixa, resultou também de um pensamento fora da caixa do Luís, porque de facto educação e engenharia liga-nos a todos, mas o pensar fora da caixa também, trazer para aqui, eu dizia para cima da mesa, não é bem para cima da mesa, mas para cima deste espaço, deste retângulo do nosso ecrã, outros tópicos ligados à arte, ligados à responsabilidade social, ligados whatever, que nos possam, que nos unem e que merecem a nossa atenção. E permitam-me lançar-vos desde já também o desafio aos que nos estão a ouvir, tragam também o vosso pensamento fora da caixa para daqui a um mês, 2 meses, não digo já amanhã, porque será com certeza cedo, estamos todos reunidos aqui para ouvirmos o vosso pensamento fora da caixa. E nesse sentido, sem mais demoras, Luís, eu atrevia-me a desafiá-lo, não é colocar a primeira questão, mas pelo menos fazer o elo de ligação entre o seu desafio, o seu primeiro fora da caixa e este segundo fora da caixa, com de facto um tema que diria que não tem muito a ver ou tem tudo a ver. Muito obrigado, Filomena. Aceito com muito gosto. Eu tive realmente a ideia e lancei a iniciativa da primeira sessão da SPE Fora da Caixa, sentindo que era uma irreverência relativamente bem disposta, mais um exercício de estilo, mas de alguma forma ligado a conceitos como a matemática e as equações, e eventualmente lançando o desafio sobre a eventual música que elas pudessem conter, enfim, portanto, claramente fora da caixa. E depois lembrei-me também de sugerir a intervenção da Sandra. Porquê? Porque tenho muita consideração pelo trabalho que ela faz, vou acompanhando, e tenho consciência de que a Sandra não é engenheira. Não sendo engenheira, traz-nos o ponto de vista de alguém que, em relação à engenharia, está fora da caixa. Mas a verdade é que, e talvez até depois eu possa fazer disso uma pergunta, se me permitir, mas para já, enfim, pensei que a intervenção, a presença enriquecedora da experiência da Sandra, da experiência vivida da Sandra no desempenho profissional, não sendo ela engenheira, mas tendo contacto muito frequentemente com pessoas de formação de engenharia, poderia fazer uma ponte, mas de alguma forma fora da caixa. E penso que não me enganei. Pela minha parte, acho que o que eu tinha intuído foi concretizado, com sucesso. E, portanto, fico muito grato à Sandra e fico contente pela ideia que tive. As pessoas por vezes têm pouca disponibilidade e realmente não está assim muita gente presente, mas esta sessão depois está gravada e quem não teve disponibilidade e tiver curiosidade, depois com certeza que terá muito a lucrar em ver o que se passou e o que se está a passar e o que se vai passar. Nesse sentido, só para concluir, sugeria de facto que qualquer um dos presentes e pessoas que mais tarde visualizem a gravação, se tiverem uma ideia, a exponham à direção da SPEE, que, enfim, é autónoma, tem a última palavra, mas pode decidir realmente promover uma nova sessão um pouco fora do que costuma ser a sessão SPE às quartas, e, nesse sentido, enquadrar-se numa perspectiva out of the box. Pronto, era o desafio que eu deixaria a todos os presentes agora e também a quem eventualmente vier a visualizar a gravação. Já que tenho então, já que estou na posse da palavra, sem querer abusar, pergunto à nossa moderadora, Filomena, se posso formular uma pergunta ou se prefere começar por... Não? Força, diria. Filomena, só se for muito fácil, está bem? Ok, Luís, é essa a condição. Sim, é essa a condição. Vou tentar simplificar ao máximo. Ora bem, Sandra, tu, digamos, na experiência que contas, no fundo, dás-nos o ponto de vista do empregador.
E nessa perspectiva falaste de candidatos que vais ter tido e do que seria, na tua perspectiva, o candidato ideal. Nós estamos na SPEE, numa iniciativa da SPEE, e eu teria alguma curiosidade em te perguntar se, de alguma forma, de todos, entrevistaste já muitas pessoas das mais diversas proveniências formativas, muitos deles engenheiros, seguramente. Perguntava eu, terás sido sensível à eventual existência de um denominador comum nos engenheiros que foste entrevistando? É que aqui nas sessões SPA às quartas já se tem referido várias vezes o perfil do engenheiro. Quase que se estivéssemos a falar de futebol, seria a alma de engenheiro, não é? Portanto, será que tens sido sensível a algumas características comuns aos engenheiros que entrevistaste ao longo dos anos? Essa era uma pergunta. E a outra pergunta é, a ser assim, será que o perfil desses engenheiros tem evoluído no sentido de se aproximar daquilo que há pouco retrataste como sendo o candidato ideal? Tenho outras perguntas, mas assim, esta era aquela que gostaria de lançar em primeiro lugar. Obrigada, Luís. Eu tinha pedido uma fácil, mas enfim, vou continuar. Não, a primeira coisa que posso dizer comum e que não vai a favor é que são essencialmente homens. Portanto, normalmente um engenheiro é homem e isso é qualquer coisa que provavelmente tem que ser trabalhado cada vez a mais. Eu no meu ano em Engenharia Mecânica, que nós partilhávamos o edifício com Engenharia Mecânica, Química e Mecânica, era essencialmente homens, mas já havia 7 raparigas, que era assim uma coisa, já se contava. Portanto, é isso, continua essencialmente e não é uma coisa portuguesa. Portanto, se falarmos de Engenharia do Ambiente ou de Engenharia Química, sim, há mulheres, se falarmos de outro tipo de engenharias, não. Estão, não sei, a nível de evolução, sim, e mais uma vez continuo a dizer, estão extremamente vocacionados para o ambiente, extremamente. O engenheiro normalmente, quando nós perguntamos, eu faço uma aposta com o Charles, vocês viram, nós fizemos aquela pergunta, 3 causas que o levavam a ir à rua com uma bandeira, e nós apostamos, quando é um engenheiro normalmente eu aposto que vai dizer climate change, vai dizer qualquer coisa que está relacionada com o ambiente, é normal. No engenheiro, o que não tem problema rigorosamente nenhum, mas é muito provavelmente porque está muito já incorporado no que são as vossas práticas disciplinares, dizer, a poluição, tudo que está à volta de cada capacidade de produção, desenvolvimento, tudo isso tem uma componente de impacto ambiental muito forte e, portanto, essa provavelmente é a primeira que está a ser tratada a nível de ensino, não sei se é ou não, mas é uma das vantagens. Outra é que cada vez chegam tecnicamente mais bem preparados, é inacreditável, quer dizer, um CV de um engenheiro aos 25 anos não é possível, como é que ele fez já aquilo tudo, é verdade, e é realmente mais na engenharia do que nas ciências, e começa-se a ver agora, é o que eu digo, não sei se faz parte do que faz parte também dos vossos currículos, mas todos têm uma componente já de business muito forte, de economia. Portanto, entre ambiente e economia está a crescer grandemente, portanto, ou chegam com um mini MBA porque não têm idade ainda para ter um completo, ou com noções de business sustainability, portanto, são de negócio associado à engenharia, mais do que outro tipo de profissões, portanto, temos profissões muito técnicas, mas provavelmente há um shift muito forte da engenharia para a parte de negócio. Ok, muito obrigado. Eu não sei se faz algum sentido relacionando com os CVs que vocês, com os currículos que têm, mas é isto que eu vejo. Eu ia colocar uma questão, mas a Beatriz está a levantar o dedo. Está sem som, está sem som. Eu vou ask to unmute. Já fiz também. Vi, tens que pôr som. Já está. Já está. Eu desativei o mudo. Já Então, está bom. queria só dizer que eu não estou na melhor saúde possível, estou com Covid e cheia de febre, mas estive a ouvir tudo com muita atenção e adorei. Portanto, gostei muito de vos ver, a ti, Sandra, falaste bastante depressa, mas eu estou habituada. E o Luís, também gostei muito de o ver e gostei muito de estar convosco este bocadinho, foi muito giro, muito fora da caixa para mim. Obrigada e as melhoras, Vi. Eu tenho que ir tomar já uma coisa que estou cheia de arrepios. Pronto, adeus, beijinho. Adeus. Deus. Obrigado, Sandra.
Se me permitissem, na sequência do que foi abordado pelo Luís e a resposta da Sandra, quase que me atrevia a perguntar, e a Sandra já identificou o tópico do ambiente, digamos assim, é o mais focado e que provavelmente os jovens aparecem melhores preparados. E relativamente ao bem-estar dos outros, isto é, a responsabilidade social... Eu não sei se estão mais preparados, estão mais motivados. Ou motivados, pelo menos, mas o cuidado com o outro, por exemplo, preocupação com o bem-estar dos outros. E porquê é que eu pergunto isto? Pronto, interesse pessoal, e acho que a Anabela ainda está presente também. Há digamos, na moda, em paralelo com o Project-Based Learning, por exemplo, um Service-Based Learning, que é, no fundo, trazer para as unidades curriculares, IPSS, ou lares, ou mesmo prisões, por exemplo, portanto, organizações de serviço, por assim dizer, que possam participar ativamente no desenvolvimento de projetos, trabalhos, ou que seja, dos nossos alunos. No fundo, é sensibilizá-los para esta responsabilidade social que tem a ver com o bem-estar dos outros. E quando falou na questão da matemática, que seria difícil, por exemplo, encontrar algum campo de aplicação, por que não trazer não sei, um BPSS em que seja passível, ou seja, viável a fazer as questões de contabilidade, ou mesmo ter um lar, ou que a matemática fosse trabalhada junto com adultos, ou mesmo com crianças com algumas dificuldades, isto é, não está ainda, se calhar, o público que lhe chega, se calhar não vai ainda preparado com essas valências ou competências ou preocupações. Filomena, o que se passa neste momento é que, obviamente, dentro do quadro das minhas funções atuais no âmbito das Nações Unidas, sim, é talvez a número 1 que saia, é a preocupação que outros não tinham ficado na empresa onde estavam a trabalhar, ou estavam a ganhar dinheiro no consultório, ou no departamento de I+D da empresa em que estavam. Portanto, aqui nos últimos 4 anos, claramente que sim, e isso não é completamente inquestionável, porque é um fator eliminatório no caso de não trazerem essa componente, o que é mais ou menos óbvio. Se não estiverem motivados para a missão social da organização, não faz sentido verem existir nenhuma componente técnica connosco. No passado, eu acho que é muito, e peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas é extremamente cultural. Por exemplo, eu trabalhei talvez em 7 países já, ou coisa do género, e trabalho normalmente com mais de 100 países, e portanto consigo comparar o nível de culturas e de interesses. Posso dizer que, por exemplo, talvez os número 1 para mim a nível de interesse pelo outro sejam os franceses, apesar de serem considerados normalmente uns grandes egoístas e muito chauvin, mas normalmente têm preocupações sociais muito fortes. Quer dizer, eu não conheço um miúdo que tenha sido nem meu estagiário que não esteja a fazer num programa de voluntariado ou que não esteja a integrar num projeto muito uma componente social muito forte que vem claramente cultural, porque provavelmente a avó já fez assim e provavelmente, não sei muito bem, mas é uma coisa que se vê. Portugueses, eu trabalhei muito pouco tempo em Portugal, trabalhei 2 anos talvez, portanto não consigo comparar com a cultura portuguesa, mas que ao longo dos anos essa componente foi evoluindo, onde está neste momento a nível de engenharia, não consigo comparar, não tenho dados empíricos sequer para lhe dar nenhuma resposta. Culturais sim, tenho, e penso que mesmo quando está e tive o prazer de estar com o Luís em coisas do género Rencontre Sciences et Citoyens, onde são postas todas estas problemáticas, era uma coisa do CNRS em França, que juntava só jovens dos 18 aos 25 e fazia este tipo de problemáticas em sessões paralelas, 10 ou 20 ao mesmo tempo, e o interesse de jovens de 18 anos por temas destes para mim era bluffant, era uau, como é que é possível? E tenho sobrinhos em casa que aos 30 ainda não se preocupam com nada, portanto eu penso que é talvez, no meu caso, eu diria mais cultural do que educacional, mas não sei, não tenho estatísticas em relação à engenharia nenhumas. Obrigada. Costa está a pedir a palavra. Sim. Muito educado, Zé Costa, põe a mãozinha assim. É assim que deve ser. Eu sei. Está sem som. É a minha vez? Exato, é assim. Então vou baixar a mão. Boa tarde e desde já é um gosto ver a Sandra, que já vi há muito tempo, o Luís também e enfim, todos os presentes. Antes de fazer notar que está aqui connosco também o Gonçalo Tomé, que é CEO, nosso prezado ex-aluno de Engenharia Mecânica e que é CEO de uma empresa, que é uma pessoa
que muito estimamos, talvez ele depois possa dar assim uma perspectiva do que é que se passa na empresa dele, que de certeza que tem muitos aspectos sobre isto que temos estado aqui a falar ao nível empresarial, já muito bem tratado. Antes disso, eu queria apenas dar um pouco de testemunho, um pouco daquilo que sei da Universidade de Coimbra e também do nosso curso em Engenharia Mecânica. A Engenharia Mecânica, felizmente, temos alguma componente significativa, não a nível de licenciatura, portanto, até há pouco tempo os mestrados, particularmente o de Engenharia Mecânica, era mestrado integrado, agora é o segundo ano letivo em que é já bietápico, e ao nível de mestrado temos disciplinas, de facto, específicas, que talvez com um pendor mais técnico, mas onde certamente todos esses conceitos são transmitidos. Uma delas, a engenharia mecânica, chama-se economia circular, a outra é ecologia industrial, no segundo semestre, e também no mestrado em gestão industrial, também há uma disciplina específica que se chama gestão ambiental, onde de facto são tratados, portanto, e certamente nas outras em engenharia mecânica também, análise ambiental de sistemas de sustentabilidade, análise de ciclo de vida, onde aí obviamente é dada também, enfim, todos os princípios de uma avaliação de ciclo de vida e depois também as metodologias, o conceito de ecodesign, certificação ambiental, etc. Essas questões. Portanto, ao nível de não sei o que se está a passar, de facto, ao nível das restantes engenharias na Universidade de Coimbra, e estou a falar de engenharia mecânica e gestão industrial apenas na nossa universidade, presumo que nas outras universidades se passe de modo semelhante. Isto acontece também porque temos um grupo de investigação muito, muito forte nesta temática, enfim, a designação é ecologia industrial, mas muito relacionado com a engenharia, e o próprio Gonçalo Tomé já tem tido vários projetos com o grupo do nosso colega Fausto Freire. De facto, ele não tem mais a medir, porque de facto digamos, é uma temática emergente, que é essencial na área das engenharias, e, portanto, não só em termos de investigação, como todo tipo de colaboração, até de projetos mais pequenos, com municípios, etc., ele é solicitado e não tem mais a medir. Portanto, isto é só para dar assim um testemunho em termos da formação académica, que não está ao nível da licenciatura, está já no segundo ciclo, portanto, a nível de mestrado, nos dois mestrados mais relevantes no Departamento de Engenharia Mecânica da nossa universidade. Ao nível da universidade, quero só dar aqui assim um testemunho, é que aquilo que eu acho, e que certamente o melhor é como em casa, o melhor ensino que se pode dar aos filhos, por vezes não é por palavras, não é por regras, não é por aquilo que vai entrando por osmose, através do exemplo, não é? É aquilo que depois fica impregnado e que, sem saber porquê, ele depois vai fazer ao longo da vida e vai influenciar. E, felizmente, a universidade agora já está no bom caminho, porque faz parte do seu plano estratégico, trabalhar no sentido de cumprir os ODS, enfim, mais essenciais, mas o que é certo é que esteve muito tempo esquecida disso. E eu estou a falar enquanto coordenador. Enfim, infelizmente ou felizmente, para mim, por vários motivos, vou cessar estas funções no final deste mês. Coordenador do Comitê para o Campo Sustentável, que é um dos 4 comitês que constituem a energia para a sustentabilidade. E que, infelizmente, teve uma atividade muito intensa, mais na área da energia. Chegámos a instrumentar 3 ou 4 edifícios no Polo 2 da Universidade, e era um projeto que queríamos levar à frente. Para quê? Para, de facto, conseguirmos monitorizar os consumos energéticos, conseguir, obviamente, contribuir para uma melhor gestão dos recursos, mas também fazer disso, tornar isso visível, e tornando visível uma ação que esteja a ser feita, era nosso objetivo depois em cada um dos edifícios
quando isto estivesse a funcionar, ter um ecrã, um televisor, a monitorizar, por exemplo, os consumos diários, a monitorizar também de tempos a tempos qual a energia já produzida, a energia elétrica por via de fotovoltaica nas duas centrais que então havia já no Polo 2 da Universidade, etc, etc. O que é certo é que chegámos a ir uma comitiva ao antigo reitor, ao João Gabriel, que de facto manifestou muito interesse, muito entusiasmo, etc, etc. Mas para o pouco que a gente podia, que era chegámos a uma altura em que não podia ser só pela nossa enfim, boa vontade, etc. Precisávamos pelo menos de apoio para recursos humanos, essencialmente. O que é certo é que depois isso foi ficando esquecido e este tipo de atividade foi, enfim, um pouco esmorecendo e, infelizmente, atualmente este comitê tem tido uma atividade muito, enfim, muito basilar apenas, quer dizer, infelizmente. Mas só para ajudar testemunho, neste contexto, por exemplo, e falando do exemplo que tem que se dar em casa, só para vos dizer que há 5 anos atrás, a universidade ainda não tinha um plano para a recolha seletiva de resíduos. Não tinha. Não tinha e, portanto, era um contrato com a ERSU, que depois a nível dos departamentos, cada departamento é que tinha um contrato específico com uma empresa para recolher o papel, com outra para recolher os resíduos informáticos, que são sempre muitos, conforme a gente sabe, etc. E inclusive depois observava-se uma questão, é que, por exemplo, no departamento de engenharia mecânica funciona uma cantina. Ora, era uma dor de alma ver os funcionários das cantinas depois tacam tudo no lixo, tudo no lixo não diferenciado, não é? E ouvir os barulhos das garrafas, das latas, tudo, enfim. E, curiosamente, até foi despoltado por uma colega que faz parte ainda deste comitê, a Marta Lopes, que é professora na Escola Agrária, mas que estava já muito sensibilizada e já estava muito à frente. Ela própria até já estava a dar formação, não só na Escola Agrária, como no Politécnico, alertou-nos que a Universidade de Coimbra era considerada um grande produtor de resíduos e, como tal, estava em ilegalidade, tinha que cumprir com a lei, e a lei é, cada edifício tem que ter um técnico responsável pelos resíduos, assim como atualmente também tem que ter um técnico responsável para a energia, e que depois, obviamente, que tinha que haver alguma formação desse técnico, ele ser inscrito cada edifício, etc, etc. E, portanto, a partir dessa altura, salvo foi em janeiro de 2017 ou 2018, já não sei precisar, entramos em contacto com a então GESA, aliás o engenheiro Mário Carvalhal na altura também fazia parte deste comitê, e começámos a motivá-lo para tudo isto. E então na altura ainda se estava preso a contratos que foi preciso esperar até junho para cessar o contrato que havia com a ERSUC que então também se recusava a fazer recolha seletiva, só o geral, e portanto, mas foi-se preparando o terreno, e felizmente atualmente isso já está, portanto a ERSUC já faz a recolha seletiva, já há técnicos responsáveis nos vários edifícios, felizmente já está, mas lá, enfim, tem que se começar em casa nas várias instituições. Eu estou certo que, por exemplo, se formos, tivemos um testemunho da empresa do Gonçalo Tomé, que eu conheci aqui há uns anos, muito perto, sei que todos estes princípios já eram todos eles levados muito a sério. E pronto, no fundo não quero amassar-vos demais, mas era só, vá lá, o testemunho que eu vos queria dar da minha experiência, do pouco que sei da engenharia mecânica e da ação formativa, e pronto, fico-me por aqui. Obrigada. E como nós estamos todos em família, nós também conhecemos muito bem o Gonçalo, provavelmente quase desde que ele nasceu, já tivemos aqui a trocar mensagens no chat privado. Estamos em família, olá Gonçalo. Não sei, o Gonçalo foi desafiado a falar, Gonçalo. Não sei. Pois foi. Sim, são muito simpáticos. É um gosto ver-vos a todos os que já conhecia. Até agora já tínhamos coincidido na Universidade de Aveiro alguma vez. E Sandra, é um gosto ver-te outra vez, sim. Provavelmente desde que nasci ou muito perto disso. Vizinhanças muito saudáveis, algumas das quais já só recordamos com saudade. O que é que eu posso acrescentar aqui? A perspectiva da indústria, ainda que eu seja parcial, eu trabalho há 23 anos na empresa da Figueira da Foz e há 10 anos que temos uma subsidiária em Barcelos. E, portanto, nisso é uma visão, sim, da indústria, do automóvel,
mas é uma visão muito particular, né? Porque não é tão cosmopolita como a Sandra, que fala com pessoas de 100 países e já trabalhou em 7, né? Que é uma coisa que eu invejo de forma saudável. Eu posso-vos dizer, há uma parte que diz respeito à nossa atuação local. Nós temos uma autonomia muito grande que eu prezo e que registro em termos empresariais, pertencendo a um grupo multinacional, que isso normalmente não é assim. E, portanto, o que eu vos posso dizer é uma mistura da forma que nós temos de ver o mundo e a indústria e da forma que o grupo que nos tem. Não é possível fazer uma linha, o grupo tem-nos há 20 anos, mais ou menos. Portanto, o grupo é cotado em bolsa e para aqueles de vós que não acompanham estas coisas, posso contar uma anedota. O nosso grupo tem 24 mil pessoas a trabalhar no mundo, neste momento tem 112 centros produtivos. Mas, no fim, é uma família relativamente pequena, com base em Espanha. E o nosso chairman faz com o pessoal do Investor Relations, faz muitas vezes roadshows com investidores. Nós temos 30% de free float em bolsa, e uma vez foram chamados, estavam lá, e em Dublin, julgo eu, e quando estas coisas começaram a mudar, muitas daqui que a Sandra referiu, eles foram chamados e os fundos disseram-nos: olha, está muito bem, o relatório de informação financeira está ótimo, a vossa solvência e tudo isso, mas nós não queremos saber nada disso. Vocês agora mandam-nos um relatório da informação não financeira, que neste momento, só para terem uma ideia, para as cotadas, o relatório de informação não financeira para uma cotada é pelo menos o dobro em termos de conteúdo e extensão, o dobro ou o triplo da informação financeira. Okay? As contas, a parte financeira é muito rigorosa, não podia ser de outra maneira. Nós somos auditados por PricewaterhouseCoopers a nível local e a nível consolidado, mas depois vem a parte não financeira, que neste momento, de uma forma um bocadinho exacerbada, é certo, tem tanto ou mais importância. Portanto, neste momento os mercados já não querem só saber se tem rentabilidade sobre ativos, tem rentabilidade sobre vendas, mas querem saber muito como é que ela é feita. Claro que isto é um percurso que foi muito acelerado e tudo o que é feito de uma forma acelerada tem turbulências. Como o professor Luís Adriano sabe melhor do que eu, é um regime pouco laminar, mas é um percurso que dá gosto de ver. A determinada altura foi mais ou menos visível que já não vale tudo, especialmente para as cotadas, e isso é muito saudável. Obviamente, depois há várias interpretações sobre isso. Nós temos uma comissão da ESG, ou ASG, se quiserem, no acrónimo português. Temos comissões no grupo, nas quais nós participamos, como a empresa não participam todas, mas nós temos essa sorte, comissões de igualdade e inclusão, de minorias, de análise de discriminação salarial por sexo ou não, por idade, inclusão de minorias atendendo à representação que têm no país. Todas as empresas do grupo são 14.001, a norma de gestão ambiental, que é um bom cartão de visita para começar a falar de assuntos ambientais. Não é suficiente, mas é uma condição necessária. E, pronto, agora falando de uma forma um bocadinho mais local, o professor Zé Costa estava a ser muito simpático, mas sim, vamos tentando fazer o possível. Para terem uma ideia, a indústria automóvel começa a ter uma preocupação ambiental também desmesurada e em algumas coisas muito pouco coerente. Eu dou-vos um exemplo: nós temos uma UPAC com a qual produzimos de 1 mega e vamos alargá-la para mais 87% do que temos, portanto quase 2 mega, produzimos 22% da energia que consumimos neste momento a trabalhar 24 horas por dia. Como sabem, a noite é um bocadinho dramática para a produção de energia fotovoltaica, mas o restante de energia, temos um contrato, imaginem que isto nesta altura conjuntural, o preço de energia não é fácil, compramos-la de fontes renováveis. Portanto, nós neste momento somos carbonicamente neutros na fonte de energia primária. Dizemos isso a um cliente nosso, que monte carros em Barcelona, só para ser confidencial, sendo óbvio, e ele diz-nos: desculpe, mas agora não pode continuar a fornecer peças de Portugal para Barcelona porque nós temos uma política de responsabilidade ambiental e pegada de carbono e tem que ser com menos de 300 km. Sim, mas nós somos carbonicamente neutros, portanto o transporte é só uma das componentes da ciclo de vida. Não, mas eu tenho aqui uma guideline que é mais de 300 km, não pode ser. Ou seja, há assimetrias muito profundas a acontecer. Isto provavelmente vai ter um fim bom, mas há assimetrias a acontecer. Toda a gente definiu indicadores e métricas e muitas delas são totalmente incoerentes. Portanto, não interessa discutir porque o senhor lá não aceita a discussão sobre a neutralidade carbónica, tem lá um indicador que é menos de 300 km. E acontecem coisas tão perversas quanto empresas que deslocam equipamentos produtivos para lá, que do ponto de vista ambiental ou se compra mais uma máquina que tem que se fazer, ou deslocam-se máquinas, e o impacto ambiental é muito maior só porque há um indicador, o senhor que tem um indicador que é 300 km. Mas, sem querer ser apreciativo, isto no fim deve ter um resultado positivo. O caminho é que às vezes é um bocadinho
turbulento. O que é que eu vos posso dizer mais? Nós aqui plantámos 2.500 árvores, plantámos literalmente nós e os nossos filhos, na parte norte do Concelho de Ardida, porque não há melhor forma de ser naturalmente, carbonicamente neutro do que gerar créditos de carbono, que é o que faz um plantio de árvores, por exemplo. Trabalhamos com instituições aqui, quem trata dos nossos jardins, porque não é só falar do resto do mundo, temos que ser locais, é uma instituição, particular de solidariedade social, que faz a integração de pessoas em carência social. Obviamente cortam-nos as pessoas, cortam as mangueiras, mas são eles que tratam do nosso jardim e da limpeza dos carros da empresa também. Sem conseguir resolver tudo, eu pessoalmente e alguns de nós somos voluntários em programas com algumas escolas do concelho. Não sei se sabem, mas a primeira UPAC de uma escola pública em Portugal é uma escola da Figueira, que tem uma unidade de produção de autoconsumo, que é filha da nossa, numa colaboração com a Câmara Municipal da Figueira, porque há uma utopia associada aos centros escolares, que têm um período de insolação, de produção de energia por insolação muito, muito coincidente com o período de funcionamento, né? Eles não têm o problema de trabalhar de noite, e portanto fizemos uma tomada e uma ficha, e os netos do João Ataída, ex-presidente da Câmara de Figueira, recentemente falecido, foram lá desligar a escola da ficha, portanto, para representar simbolicamente o que é o equipamento educativo, poder trabalhar com a energia que ele próprio produz. E pronto, isto é um bocadinho, podíamos contar outras coisas, mas se calhar é amassador. Mas isto é um bocadinho do que nós vamos fazendo, sim. Não conseguimos, há uma frase que eu gosto muito, que é: nós não temos nas nossas mãos a solução para todos os problemas do mundo, mas diante dos problemas do mundo temos as nossas mãos, né? E portanto, há algumas coisas que nós podemos fazer. Exatamente, Gonçalo, e todas juntas, se calhar chegamos lá. Sim, o que eu noto muito é uma diferença que o professor comentava, é uma diferença muito grande no regulador e no legislador em Portugal. Uma empresa em Portugal que queira ter recolha seletiva de resíduos vai ter que pagar bem por isso. Isso é muito pouco atrativo. Nós pagamos cada ecoponto que temos cá em casa. Tivemos que fazer uma estação elevatória para nos ligarmos ao coletor, que o coletor foi feito quando nós já cá estávamos a uma cota superior. Portanto, estão à espera que haja muitas empresas a pagar 15 ou 20 mil euros por uma estação elevatória de águas residuais para ligar um coletor que foi mal feita uma cota superior. Não será de estranhar que não sejam feitas assim tantas. Portanto, acho que provavelmente há mais coisas a fazer no sentido de promover isso. As empresas têm que viver pelos seus meios, não têm que esperar que alguém faça as coisas por si, mas se for penalizador é um reforço muito negativo. Façam as coisas, mas paguem muito por elas. Uns farão, outros nem por isso. Posso dizer outro caso só ilustrativo, porque eu gosto de ser ilustrativo. A nossa UPAC, nós somos superavitários ao fim de semana, por exemplo. Nós não trabalhamos com todas as máquinas ao fim de semana. E, portanto, temos uma capacidade sustentária em produção de energia brutal ao fim de semana. A nossa UPAC, para ter uma ideia, está a trabalhar há 3 anos, já evitou 1.500 toneladas de emissões de CO2, na Figueira, 250 em Barcelos, a outra, e 50 na escola. Uma escola evitou 50 toneladas de emissões de CO2. Mas para dizer que somos superavitários ao fim de semana. Mas como nos passou pela cabeça candidatar a um pacto depois de feita um financiamento público, um incentivo público, não podemos injetar energia na rede. Portanto, temos todos os dias discursos sobre a neutralidade carbónica, a diminuição da pegada, baixo carbono, mas nós temos um excedente de 800 kW de produção, 800 kWh de produção durante uma grande parte do dia ao fim de semana. Temos um hospital distrital da Figueira aqui ao lado, da zona industrial. Por mim, eu não quero receber por essa energia. Percebo que, do ponto de vista dos incentivos públicos que nos viemos a receber, haja uma perversão entre vender à conta de um ativo financiado. Mas deixem injetar energia na rede. O hospital pode trabalhar ao fim de semana sem comprar um único quilowatt-hora, e Portugal está a importar quilowatts-hora de Espanha feitos em centrais de queima de carvão. E nós não podemos injetar. E nós tantas dissemos, nós oferecemos. Não, mas não pode oferecer, porque oferecer é uma venda pro bono e a legislação não permite a venda a preço zero. E, portanto, não funciona. Ao fim de semana nós não consumimos, não nos deixam injetar, não funciona. Isto só para vos dizer de que o que é que as assimetrias que a velocidade leva. Né? Portanto, ainda esta semana, por acaso, tive uma conversa com gente que eu espero que seja sensível a esta questão, da Comissão de Coordenação da Região Centro, não lhes tinha passado pela cabeça. Portanto, percebem a problemática associada ao ativo eventualmente financiado, que nós nem sabemos, mas não sabia. Pronto, julgo que já é amassador estar a ouvir falar. Sandra, só uma pergunta, por essa visão tão cosmopolita para esse mundo.
nota-se eu tenho uma dúvida existencial, permites-me fazer a pergunta nestes termos. Há de facto uma geração millennial ou há um comportamento millennial que é intergeracional? A minha dúvida é, acho que as coisas mudaram muito, acho que a forma Não. Eu essa dúvida não tenho, Gonçalo, é uma geração, claramente, é intergeracional. Há um comportamento do milénio, mas não há uma geração milénio, quer dizer, não são os 30 anos que andam por aí, não é. Ok, estou de acordo contigo. E como digo, não. Foi a vida que nos levou todos juntos a fazer qualquer coisa e chegar aqui, não estamos por estratos geracionais em que está um mais à frente, estamos ao mesmo nível, começando do outro lado. Portanto, para Mas mim eu acho que mudou muito a perspectiva da segunda. vida. A minha perspectiva pessoal, isto agora tem muito a ver com uma perspectiva individual. Acho que nós nunca tivemos tanto em termos genéricos, comparado com as gerações anteriores dos nossos pais e dos nossos avós, em termos de qualidade de vida, em termos de recursos, e nunca serviu para tão pouco. Eu nunca vi as pessoas queixarem-se tanto, podemos sempre ter mais e temos todo o direito de lutar por isso, mas acho que nunca tivemos tanto como gerações, né? Se compararmos com a geração dos meus avós, né? É incomparável, quer dizer, a mortalidade infantil, qualquer indicador, já não é só o bem-estar e a riqueza e o dinheiro que possa ter cada um, é uma coisa incomparável e as pessoas queixam-se como nunca, né? Nós ouvimos as conversas nas empresas ou no café e os amigos e é quase tudo o fim do mundo, é quase tudo, não é? Está quase tudo mal. Acho que estamos muito sensíveis a isso, acho que o Covid se calhar teve a sua participação e eu também estou de acordo contigo, acho que é mais uma questão da forma como vemos todos o mundo do que os que nasceram após 1980. Não tem nada a ver com isso e sobretudo a diferença norte-sul está cada vez mais marcada e essa é que nos leva se calhar a queixar-nos de tudo, porque nunca soubemos o que é ter privação do que é que seja. Quando soubermos, provavelmente, e costumo dizer a quem chega aos meus colaboradores, basta fazer 3 viagens comigo. Vem à Tanzânia comigo, vem à Etiópia e se vais 3 meses comigo, vais de certeza chegar a casa e quando ligas a luz dizes, ui, a luz, isso foi logo. E não precisas mais do que 2 meses de viagens, te garanto. E, portanto, isso é o que normalmente eu digo quando ouço e tenho exatamente a mesma perspectiva que tu estás a anunciar, é o excesso de bens, incita ao excesso de queixas e de sentimento de falta. Isso, para mim, é óbvio, e estamos na mesma onda, porque é alucinante, provavelmente em Portugal sente-se mais, não sei, mas é alucinante a capacidade que as pessoas têm para quererem mais, e provavelmente é isso que os muito ricos querem ser mais ricos ainda, quando nós dizemos como é que é possível, ele já tem tudo e a pessoa que não dorme e não come porque quer mais, se calhar é essa fase que nós estamos a passar. Eu acho que temos tudo por adquirido. Não podemos ter mais. Não tenho a experiência que tens, mas há pouco tempo ajudámos uma organização que se chama a SOGA, que eles arranjaram uma ilha no arquipélago das Bilhacós, na Guiné-Bissau, é a ilha mais pobre, e eles não têm um computador, agora têm, que levaram o nosso, porque já não corre o CAD de última geração, já não corre o CATIA de última geração, então mandámos para lá um computador, porque a última vez que um computador passou por lá, que não ficou, foi para mim mostrar aos miúdos o Madagascar, e quando repararam os 1000 habitantes da ilha estavam a olhar para o computador porque nunca tinham visto um computador. E quando se ouve falar de uma coisa destas... Essa é a história da minha vida em 148 países, portanto, desculpa que eu vou dar portanto, como podes imaginar, quando chega o sentimento de frustração é enorme cada vez que tens uma pessoa que tem tudo ao teu lado e passa o café inteiro a queixar-se. Portanto, não é inédito, acho que isso acho que isso contagiou a geração dos millennials, os tais nascidos a partir de 80, porque esses então já dão tudo por aqui, porque tiveram mesmo tudo. Há um tipo que tem muita piada, isto agora só para terminar com a experiência que nós vamos tendo, mas eu acho que o Simon Sinek resume isto muito. Se tiverem curiosidade, procurem coisas dele no YouTube. Ele é especialista em comportamento humano e psicologia das organizações, e ele tem um vídeo no YouTube com muita piada, porque ele é chamado nas organizações, venha cá ver porque é que o mood está tão diferente, as pessoas estão tão insatisfeitas. E ele entrevistou uma vez um jovem e ele disse-lhe, eu ainda não causei impacto. Que é uma coisa que eu tenho que causar impacto. E então mas está bem, mas há quanto tempo é que estás nesta organização? E eu já não recordo se foram 8 semanas a resposta ou 8 meses. Mas, portanto, ele estava muito numa depressão profunda porque estava naquela organização, ia sair, porque ainda não tinha causado impacto. Mas estava lá, pronto, mais ou menos desde o dia anterior, e ainda não tinha causado impacto. E estava profundamente desgostoso com aquilo e, portanto, desmotivado. E ele fala muito sobre isso, se tiverem depois curiosidade. Mas pronto, foi um gosto ouvir-vos e tentar corresponder com alguma coisa ao desafio como foram lançados. Espero ver-vos alguns de vós no dia 30 agora em Coimbra, mas foi um gosto.
Não, Gonçalo, foi ótimo, porque eu estava a tentar dar a perspectiva mais teórica, obviamente podia ter focado num caso, mas como não tenho nenhum empregador neste momento, podia ter feito entre Novartis, Pfizer e todas as outras por onde andei, portanto achei muita piada a teres complementado, acho que foi uma intervenção excelente para complementar a parte que eu tentei, como disse, com notas soltas, porque foi uma ilustração real de todos estes conceitos teóricos de que eu falei. Obrigada, Gonçalo, continuas a ser, e como veem, as pessoas que vêm da indústria falam muito depressa e não é por acaso, é que no tempo de antena que nos dão é muito curto, normalmente, e portanto temos que dizer tudo muito depressa, porque só nos dão 3 minutos. Portanto, obrigada, Gonçalo, adorei ver-te. Obrigado, foi um gosto. Eu acho que continuaríamos por aqui mais, há seguramente 1 hora ou 2, mas o tempo já vai longo e se calhar, eu não sei se, mas antes de fecharmos, haveria alguma questão ou comentário final que queiram colocar, Bárbara? Não sei se o André já voltou. Eu só quero dar nota, agradecer a oportunidade e a temática, porque tem tanto de interessante como de importante estarmos a debater. Portanto, só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje nesta sessão. E uma das questões que eu tinha, o Gonçalo já a tomou da geração, porque de facto, começando em casa e com a educação, sem dúvida, é que nós também fazemos a mudança nesta temática. Portanto, já respondeu, mas era uma das minhas curiosidades. Portanto, falamos de competências técnicas, como temos de falar da sensibilização e de tantas outras competências que completam o cidadão, digamos. Portanto, obrigada mais uma vez. Obrigada. Foi um gosto mesmo ouvi-la. E estar com os restantes colegas, e o Gonçalo também referiu, é verdade, encontramos em 2016, se não estou em erro. Portanto, antes do mundo ter mudado, em 2020. Mas foi mesmo muito bom. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a nós. Eu não sei, André, entretanto voltaste, não sei se queres uma nota final, se não, estava eu a dizer que nós continuaríamos aqui na conversa, mas provavelmente... Não, para continuar na conversa, vamos buscar um aperitivo. Exatamente, é isso. Eu estou num local com bastante ruído. Se calhar eu ia te pedir, Filomena, que fizesse ok, que faça o encerramento, sim, com certeza, é? Com certeza. Olha, Sandra, parabéns, fabuloso. Obrigada. Acho que saímos todos daqui mais ricos, deliciados, não tenho dúvidas, mas mais ricos com toda a certeza. Sandra, muito obrigado pelo testemunho. Um agradecimento também ao Luís, porque foi o dedo dele também que tivemos connosco a Sandra, portanto, um obrigado muito grande. E como eu disse no outro dia, espero encontrar-nos face to face, se possível brevemente, e aí sim termos um aperitivo conjunto que era ótimo, e não só através de imagens. Portanto, muito obrigada, e obrigada a todos também por caminharem connosco neste SPE Fora da Caixa e pela partilha, José, Gonçalo, em especial, ter um testemunho real de como é que se vive nas empresas esta responsabilidade social. Portanto, um obrigado. Obrigada a todos. Boa tarde. Foi um prazer. A todos, um abraço. Um abraço a todos. Obrigada. Até breve. Até breve. E não se esqueçam de propor temas para esta rubrica. Exatamente. O Gonçalo é um grande candidato, cuidado. Absolutamente. Outro desafio, Gonçalo, enfim. Beijinho a todos. Abraço a todos. Tchau, obrigado. Luís, se calhar parar a gravação. Vou parar a gravação, é já. Ok.